Oi, turma do oitavo ano! Chegou a vez do nosso vídeo de revisão de Geografia. Amanhã você fará as atividades de verificações dessa matéria e, para contextualizar melhor, o conteúdo que será cobrado é das páginas 64 até 91. Iremos falar então sobre o continente africano. Nas questões naturais da África será cobrado clima e vegetação. Lembra que você fez uma tabela de climas e vegetações equivalentes? Se não fez ainda, se apresse. Anote aí o que eu vou lhe dizer. Nós podemos ver pelos mapas que temos no livro didático que é bem equivalente mesmo o clima e a vegetação, pois o clima vai influenciar no tipo de planta que vai nascer em determinado local. Então nós temos na África, bem ali no centro, nós começamos com o clima equatorial, onde a vegetação será de floresta equatorial. E depois, a partir do Equador, que fica bem no centro, os climas que ficam em cima e embaixo, ao norte e ao sul, eles vão sempre ir se repetindo. Tá bom, galera? Então, o próximo clima é o tropical, com a vegetação de savana. No Brasil, nós temos uma vegetação bem parecida com a savana. É bom você pesquisar para saber qual é. Depois, nós temos o clima semiárido, onde a vegetação são as estepes. Depois, acima aí do clima semiárido e ao sul também, nós temos o clima desértico e a vegetação será a vegetação desértica. E bem no extremo norte e bem no extremo sul nós teremos o clima mediterrâneo com a vegetação mediterrânea. Agora, as características desses climas e dessas vegetações você deverá dar uma olhada ali no livro didático para saber mais ou menos como que elas são, tá bom? Combinamos assim? Vamos para a próxima questão, então, do continente africano. Nós temos, então, a questão da colonização. Os habitantes autóctones, ou seja, os habitantes originais africanos, nós temos o povo de pele escura, os negros, tá? E eles eram divididos aí em várias tribos. E mais ao norte, ali próximo ao deserto do Saara, nós tivemos ali povos mediterrâneos e povos de etnia árabe, tá, pessoal? Lá na Idade Antiga, na Antiguidade, o povo ali da Europa Mediterrânea então ficou ali pelo norte. Nós também tínhamos o Egito, de grande importância, que depois acabou sendo dominado por gregos. Tivemos também locais que foram dominados por romanos e também por um tempo alguns locais foram dominados por fenícios. E os árabes mais ao norte então. Também ao sul do deserto do Saara, como vimos anteriormente, nós tivemos os grandes reinos de Gana, de Axum e de Cush. Então, essas eram as etnias que dominavam aí na Idade Antiga. Depois, pessoal, com as grandes navegações acontecendo após o período de Renascimento, houve aí no continente africano uma dominação europeia, que aconteceu da seguinte forma. Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda foram os primeiros reinos, os primeiros países a terem algumas feitorias, algumas pequenas localidades na África, pois com as grandes navegações eles queriam circundar o continente africano para chegar até a Índia em busca das especiarias. Assim, com o domínio desses pequenos locais, eles começaram uma colonização. Só que eles levavam em consideração, eles pensavam que os habitantes originários da África eram inferiores culturalmente, religiosamente e passaram a escravizá-los, tendo isso como justificativa, o que não foi nada legal. Depois, pessoal, conforme esses reinos aí foram aumentando seus domínios, outros países europeus começaram também a querer um pedacinho da África para si. E aí nós tivemos a partilha da África, a separação de territórios africanos para os colonizadores europeus, tá? E isso então foi dominado pelas nações europeias e isso foi através de uma conferência, a Conferência de Berlim, onde esses grandes impérios europeus dividiram a África, pegando cada um uma parte, como se fosse algo que não tivesse nenhum dono original. Também, pessoal, isso foi motivado pela busca de novas matérias-primas, pois nesse período a Europa estava passando por um processo de industrialização e eles precisavam de matérias-primas para ser industrializados. E no seu território eles não tinham mais, eles precisavam buscar isso em outros locais, e foi o que eles fizeram com a África. Além disso, eles passaram a levar pessoas que viviam na África como escravos para suas outras colônias que ficavam em outros locais.
No fim, o continente africano acabou sendo todo ele dividido, todo ele partilhado em localidades que passaram a pertencer a metrópoles da Europa. O processo de descolonização, quando esses países europeus deixaram de ter colônias na África, foi um processo muito difícil, pois ele teve que acontecer através aí de conflitos. Mas os povos africanos aproveitaram que tinha acabado aí a Segunda Guerra Mundial, onde as suas metrópoles estavam enfraquecidas devido à guerra, para conseguir lutar, entrar em conflito com eles para haver o processo de descolonização. Ali no livro nós temos dedicado um pedacinho, uma pequena parte do capítulo para falar da descolonização da Argélia, do Egito e também do Congo. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é bem importante também como aconteceu esse processo de descolonização ali. Mas gradativamente isso foi acontecendo em vários territórios ali do continente africano. Pessoal, então terminando aí essa fase de colonização e descolonização, nós vamos para a regionalização da África. Nós podemos regionalizar o continente africano usando critérios naturais, econômicos e culturais. Como critério natural de divisão de regionalização, nós utilizamos o deserto do Saara. Então, nós dividimos a África em África do Norte e África subsaariana. A África do Norte fica ao norte do deserto do Saara e a África subsaariana, como o nome já diz, abaixo do deserto do Saara. Essa regionalização do deserto do Saara também vai prevalecer nas questões econômicas e nas questões étnicas. Por quê? Porque esse pedacinho da África do Norte, ele tem uma cultura, uma etnia diferente da África subsaariana. Na África do Norte, a etnia é a árabe, com a religião islâmica. E na África subsaariana, nós temos etnias de povos negros, com religiões aí diversas. E na questão econômica, que a gente usa o Índice de Desenvolvimento Humano, a África do Norte se sobressai, tem os melhores índices do que da África subsaariana. O Índice de Desenvolvimento Humano leva em consideração dados sobre saúde, educação e renda. E assim nós fazemos a regionalização da África entre África do Norte e África subsaariana. Então, lembrando, a regionalização da África do Norte nós temos como a regionalização natural o deserto do Saara, como cultural a etnia árabe e a religião islâmica e como econômico os altos índices do IDH. Tá bom, pessoal? Então, no território da África do Norte nós temos os países Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental e a Mauritânia. O Saara Ocidental ele ainda é dominado ali pelo Marrocos, mas seria um país diferenciado, tá? Então, como a gente já viu antes, todos esses países aí, eles ficam ao norte do deserto do Saara, eles têm a etnia árabe, a religião islâmica, e isso por causa daquelas populações mediterrâneas que lá na Idade Antiga vieram para colonizar ali a parte do norte da África. A economia desses países da África do Norte, ela é baseada em agropecuária, que é a criação de animais e a agricultura, na mineração, eles têm muita mineração de vários minerais, mas também do petróleo. Temos aí a indústria, que está crescendo aos poucos, e temos grande parte da economia no turismo, vários pontos turísticos ali para serem visitados. Tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos a África do Norte e também tivemos aí um pouquinho da geografia do continente africano. Lá nas questões naturais é muito importante que você lembre daqueles montes que a gente estudou e também daquela cratera chamada Rift Valley. Lembre disso na hora também de fazer a nossa atividade de verificação da aprendizagem. E qualquer dúvida, o que você precisar pode falar comigo no dia de hoje e estou disponível para vocês. No momento de fazer a atividade, você pode usar todo o seu material, as suas anotações, o livro, o caderno. Só você tem que lembrar que você não pode sair da tela em que estiver fazendo a atividade. Depois de iniciar, não pode sair daquela tela. Você não pode procurar pelos arquivos da aula, por exemplo.
Então você tem que anotar aí tudo que for necessário para a hora da atividade. Certo, turma? Qualquer coisa falem comigo, estou aí para o que precisarem. Fiquem tranquilos para fazer a atividade. Beijão!